Vejo que muita gente estuda para ter prosperidade. E aí chega aqui dizendo: Fran, eu já fiz de tudo. Eu já estudei, já fiz cursos, incríveis, e eu não tenho dinheiro, não tenho prosperidade, a coisa não integra, não vem pra mim. E aí o título ficou: você não vai ter dinheiro estudando sobre prosperidade, mulher, e todos que acompanham aqui. Não é o caminho, né? Obviamente estudar, eu sou muito grata a todos os estudos que eu fiz que me ajudaram a perceber, quem eu sou, meu potencial e tudo mais. Agora, se eu não tivesse trazido isso pro corpo, olhado para as minhas carências, gente, respira isso, porque aqui é o ponto-chave. Olhado para as minhas carências. Se eu estou ali na carência de tudo, de amor, de atenção, de reconhecimento, qualquer falta, minha mãe não me vê, meu pai não me vê, o meu companheiro não me vê, qualquer falta que eu estiver sentindo aqui, eu já tô na carência. E se eu já tô na carência, eu posso até, ficar trabalhando a minha mente, tentar pensar positivo. Mas aqui dói, porque eu tô me sentindo carente, tá sentindo vazio, eu tô na falta. E se eu tô na falta, o que eu atraio? Mais falta. Se eu tô na falta, eu atraio mais falta. Por isso que aqui, por isso que o programa do Resgate, a Semana da Mulher Próspera, ela trabalha o ponto-chave, de conexão com a vida, com a ancestralidade, porque é ali que está toda a nossa fonte de abundância, toda a nossa fonte de prosperidade. Quando eu consigo acessar essa fonte da vida que vem através dos meus pais, eu consigo acessar a fonte da prosperidade mesmo. E consequentemente, você cria o dinheiro, porque o dinheiro é uma energia de alegria, é uma energia de expansão. Que bom que vocês estão aqui, gente, pra gente olhar, pra essas carências e acessar a nossa abundância de amor. Ontem na aula a gente teve exatamente isso, muitos movimentos onde a gente prendia no corpo e a gente soltou e deixou o corpo fluir, A falta de movimento pro corpo é falta de movimento pra vida também. Então, sempre quando tiver falta, tiver carência, o dinheiro ele é mais difícil de chegar, tá? E eu sei que tem gente que vai dizer o seguinte: Fran, mas eu conheço gente que não é bem resolvida com os pais, mas tem muito dinheiro. Eu também conheço gente. Ai, gente, sou tão grata, porque eu sou tão próspera que eu já conheci muita gente nessa vida. E foi muito interessante, porque tem pessoas muito bem-sucedidas que entendem essas leis da vida e aí cria coisas e o dinheiro é consequência. Mas a gente sabe também que por um padrão ancestral, a gente sabe que muitas pessoas buscam o dinheiro como uma forma de poder, porque era assim no passado, Era assim na era de peixes, comando e controle. Hoje a gente está numa era onde quem é o ser, é o ser, não é o ter. Então as pessoas que ainda têm aquele modelo de ter para ser reconhecidos, elas têm um vazio muito grande dentro, Elas têm esse medo de perder. Então o que acontece? A gente pode ter o dinheiro, mas quando a gente tem o medo de perder, a gente faz muita força para ter o dinheiro. A gente tem que lutar mesmo, tem que, é difícil, aquela guerra mesmo. Então assim, eu tive convivência com muitas pessoas que têm muito dinheiro, mas que sofriam muito, não tinham paz, porque a falta estava ali borbulhando internamente, Então, tanto que saiu aquela frase que eu gosto muito, Tem pessoas que são tão pobres que só têm o dinheiro,
E o dinheiro é maravilhoso. O dinheiro é uma energia assim incrível de crescimento, de expansão. Mas se eu uso o dinheiro como uma ferramenta de poder, que, né, vai dizer alguma coisa sobre mim, eu sou escrava dele, né? Então eu não estou expandida, eu estou limitada. Então é até muito interessante a gente olhar para o dinheiro e falar com ele, sabe? Falar com o dinheiro e dizer: hoje eu posso ver você com novos olhos, né? Bons olhos, olhos de quem reconhece o poder de expansão, de crescimento, a energia de proporcionar, né, muitas alegrias, muitas escolhas. Só que a questão é, muitas vezes a gente vê o dinheiro maior que a gente, né? A gente se vê pequeno e o dinheiro maior, e o dinheiro não aceita desaforo, né? Essas pessoas que têm muito dinheiro, que conseguem o dinheiro e têm o vazio, elas também veem o dinheiro como o dinheiro sendo maior que elas, né? Então, a gente está falando sobre essas carências, então a gente pode estudar um monte sobre dinheiro. Se a gente não acessar essa fonte, né, da vida mesmo, que vem através dos nossos pais, principalmente começa com a mãe, a mãe libera para o pai e assim a gente vai para a vida. A gente pode até estudar sobre tudo, sobre o dinheiro, sobre a prosperidade, mas a gente não vai acessar essa fonte, né, que flui internamente, que movimenta essa energia do dinheiro, da alegria, do crescimento dentro da gente, né? Até eu quero usar a frase de uma aluna, Janaína, deusa linda, acho que ela tá aí, né, Janaína? Ela falou assim: quando eu conheci a minha história, eu entendi que a minha história, ela pode ser uma fonte de criação de muitas coisas. Da minha história eu faço um livro, da minha história eu faço uma peça de teatro, da minha história eu faço uma música, qualquer arte eu faço com a minha história. E tudo que eu crio e faço, né, eu posso gerar abundância, recurso, dinheiro, porque eu levo expansão, eu levo emoções, sentimentos, né, para as pessoas. Então é muito interessante isso, assim. E eu convido você a refletir sobre isso, né? O que você cria a partir das coisas que você tem, porque quanto mais abundância a gente disponibiliza para o universo, mais a gente entra no fluxo de receber a abundância do universo. Tanto, gente, que eu acho muito bonito, porque quando eu comecei a fazer o trabalho aqui de compartilhamento, eu vi muitas pessoas tendo prosperidade através do que eu falava. E quanto mais eu via pessoas acessando a prosperidade, mais eu acessava a prosperidade. É como se eu tivesse, sabe assim, aquela coisa de, nossa, eu entreguei algo grande e naturalmente eu recebo algo grande. Então fica naquele fluxo de dar e receber, aquela troca de dar e receber do universo, sabe? Então as pessoas que ainda não vão pra fora, não colocam o seu dom, não colocam o seu servir, né, como a frase de hoje que eu li pra vocês: cuido do outro, o serviço é a expressão da nossa gratidão, né, pela vida. O servir, deixar o meu ser se expressar, o meu servir. E na verdade, quando eu só faço isso, eu movimento algo grandioso. E quando eu movimento algo grandioso, eu recebo algo grandioso, né, por vários lugares, não por uma fonte apenas, assim. Então é muito interessante você conhecer, sim, através dos estudos, essas leis, como isso funciona, mas trazer para dentro, né? Então, como é que eu tô aqui conectada com meu pai e com a minha mãe? Né? Como é que eu tô aqui conectada com as minhas raízes, com a vida? Porque eu não sou algo separado, eu sou uma continuidade, né? Então, vamos voltar lá para trás, vamos olhar essa relação com o meu nascimento, nessa relação com as pessoas que me trouxeram até aqui, meu pai e minha mãe, para acessar, né, para liberar todas essas carências, essas faltas. Na constelação, na visão sistêmica, o dinheiro ele está relacionado à energia masculina, né? Olha que interessante. E um dos princípios que eu abordo dentro do meu trabalho é que nós mulheres nos tornamos, né, masculinas. Não que a gente não tenha o feminino, é por uma série de coisas, de patriarcado, enfim, que eu explico e que eu trago isso quando a gente tem a possibilidade de aprofundar, né?
por uma série de coisas, nós, para conseguir o nosso lugar, né, para realmente descobrir novamente o poder que a mulher tem, ela teve que lutar pelo espaço dela, né? Ela teve que ir para essa energia masculina. E quando ela foi para essa energia masculina, de brigar pelo seu espaço, então foi muito importante esse momento, mas agora a gente já entrou num novo momento de, peraí, agora eu já sei onde é o meu espaço, eu já sei do meu valor, eu já sei o que eu posso fazer, eu posso incluir, né? Eu posso acolher as situações, eu não preciso brigar, eu posso trazer esse feminino que é aquele que cria as coisas, que acolhe, que cuida, que gesta, que gera, né? Então, quando eu resgato esse feminino, que é essa força da criação, olha só, força da criação, tem mais abundância do que isso, gente. Mais abundância do que a força da criação, e isso é para homens e para mulheres, tá? O feminino é para homens e para mulheres. Quando eu incluo, quando eu paro de excluir, né? Quando eu incluo o meu feminino, quando eu começo a acolher, eu incluo os homens, eu incluo, eu acolho os homens, eu permito, eu consigo também olhar, né, para o meu pai, eu consigo incluir a força paterna na minha vida. E não é aquele incluir, gente, porque eu sei que eu sempre fui muito apaixonada pelo meu pai, muito, assim, de sofrer. Mas a partir do momento que eu botei isso em ordem, é uma fluidez, né? Não há sofrimento, não é briga para ter aquele amor, né? Então, essa energia masculina, quando a gente inclui na nossa vida, a gente inclui o dinheiro também. Olha que interessante. E por que ainda assim eu falo resgatar sua relação com a mãe para você conseguir incluir o pai? Porque, gente, mesmo que a gente fica muito do lado da nossa mãe, mesmo que a gente seja contra várias coisas, a gente fica no meio dos nossos pais que criam um emaranhado, né? Mas, por exemplo, eu sei que muitas de vocês têm casos onde o pai trai, o pai isso, e a gente começa a ver o pai como marido da nossa mãe, não como nosso pai. E a gente compra as brigas e a gente exclui esse pai. Então, quando a gente vai lá e trabalha essas coisas com a mãe, entende que a mãe também fez as escolhas dela e que ela escolheu esse pai e que esses dois permitiram a sua vida, você coloca cada um no seu lugar e você pede a permissão da mãe para que você possa tomar a força do pai sem sentir traindo essa mãe. E aí você começa a olhar para o seu pai como pai e não como o marido da sua mãe. Entende? Então a raiz, a gente começou a falar de estudo e de prosperidade, mas eu tô falando, né, quando eu vou para uma raiz das emoções de carência, de escassez, eu chego lá no meu pai e na minha mãe, que é onde a gente, né, onde começa toda a nossa história. Então, é muito bacana hoje que a gente consegue entender isso, né? Como é que a gente tem esse caminho, por onde a gente começa, né? Como que a gente começa a fazer esse movimento aí de inclusão, de acessar muitas coisas internas.